Estamos de volta com Conexão Educativa, trazendo hoje o Murilo aqui para falar conosco sobre a diferença entre o ensino público e o ensino privado. Murilo, continuando nossa conversa aqui, que está tão rica, cheia de detalhes, como é que fica se existe uma diferença, na verdade, entre as instituições públicas e as privadas sobre a presença de professores mestres e doutores? Eu acho que antigamente pode até ser que tinha alguma diferença significativa, mas atualmente os quadros docentes estão muito homogêneos nas instituições particulares, nas instituições públicas. Acho que a gente não tem muita diferença atualmente, não. Tanto pela quantidade de mestres e doutores que são formados atualmente no nosso país, quanto pela quantidade de faculdades, né? E a exigência, né? E a exigência, exatamente. Da CAPES, né? do Ministério da Da Educação. necessidade de ter mestres e doutores no quadro funcional. Mas, atualmente, por exemplo, no curso em que eu atuo, 90% do curso é formado por docentes, mestres e doutores, né? Então, a gente tem uma quantidade muito baixa de especialistas e graduados. Eu acho que hoje a gente não tem nenhum graduado ministrando aula, a não ser no estágio. Agora uma pergunta capciosa aqui, de pessoa que foi coordenadora para coordenador, para gestor. Uma das dificuldades que eu tinha na época de gestão é o que a gente chamava de arrogância acadêmica, né? Principalmente muitas pessoas, muitos doutores que achavam que não precisavam de se submeter, que não precisavam de fazer um curso de inovação, que não precisavam. E aí a gente enfrentava esse desafio porque já tinham chegado, às vezes alguns eram até pós-doutores, né? Você enfrenta isso também? Isso é muito complicado, menino. Nas instituições públicas, eu acho que isso é um pouco mais presente, né? Uhum. Nas instituições particulares, a gente tem uma rigidez muito grande da educação permanente, né? Então, se o profissional que está ali não se atualiza, provavelmente ele vai ser desligado e algum outro contratado no lugar. Então, a gente tem uma facilidade um pouco maior, mas mesmo assim ainda enfrenta, né? A gente ainda tem alguns docentes que trazem essa dificuldade para a gente e que na maioria das vezes são bons docentes, são bons professores, que trazem uma carga de conhecimento muito grande para os alunos, mas que aí a gente tem essa dificuldade, principalmente administrativa, para lidar com eles. Mas não é muito difícil, não. A gente dá um jeitinho. A coisa acontece. Eu lembro que 2004, acho que foi entre 2003 e 2004, nós tínhamos mais de 500 professores na instituição que eu trabalhava. Uma instituição grande. E a maioria dos alunos chegavam reclamando de falta de didática, embora muitos alunos nem soubessem direito o que é didática, né? Mas eles sabiam assim, o professor não tem didática, não sabe dar aula, né? E aí o que a gente parou para analisar, nessa época eu era gestora também, coordenadora, que a maioria dos professores não tinham se formado em licenciaturas. Então ali dentro, por exemplo, a gente não tinha medicina na época era só a federal mesmo que tinha ainda. Então, mas eram administradores, advogados, biomédicos, fisioterapeutas, né? Mas a maioria não tinha se formado para ser professor. Eles fizeram, às vezes, até um bacharelado, né? E estavam dando aula. Então, não adiantava. A nossa discussão girou em torno de, se a gente tira o professor, a gente contrata um outro administrador, vai trocar 6 por meia dúzia, né? Então, nós resolvemos oferecer um curso de docência universitária. E aí eu fui uma das que ajudei a criar o curso, montar, eu fui aluna e fui professora do curso. E nós pudemos fazer na época, nós tivemos o aval, era uma universidade multicamp, da nossa reitora, que ficava no Rio de Janeiro, de criar o curso dos sonhos, que a universidade ia bancar, os professores e tudo. Então nós trouxemos professores de fora, escritores e tal, para dar aula. Mas os professores não podiam ser obrigados a fazer. Né? Então era uma especialização, e aí nós tínhamos ali mestres e doutores que eram recordistas de abaixo-assinado para saírem, né, pela falta de didática ali, né?
E assim, convidar esses professores, muitos aderiram, tiveram a humildade, né, e aderiram, mas muitos se recusaram, assim, veementemente, como um doutor lá falou assim, eu já sou doutor, eu não vou me rebaixar a fazer uma especialização. Mas o fato é que os que fizeram, tinha um deles na área de informática, que ele era um dos recordistas, militar reformado, aposentado, e era formado na área e estava ali dando aula. E ele se transformou ao ponto de, no final do curso, ser professor homenageado na formatura. Né? Então, o que a gente percebe é que quando existe essa abertura, que é um ponto grande que o Paulo Freire traz, né? Só ensina quem aprende. Exatamente. Não tem como. Então, se os professores, né? E seria importante os alunos constatarem isso também, né? Que mesmo assim, estando pagando dentro de uma particular, de uma privada, se eles tiverem humildade, eles vão além. Né? Você enfrenta muito esse desafio lá? Nossa, demais. E essa frase que você disse de Paulo Freire é incrível, né? Só ensina quem aprende. Atualmente a gente vive uma modernização muito grande do ensino, tanto nas particulares quanto nas universidades federais públicas, que é a revolução das metodologias ativas de ensino, né? E aí a gente tem também, dentro da instituição, alguns professores conservadores, alguns professores rígidos que não aceitam a mudança, que não querem a mudança. E aí, trazendo um pouquinho do que a gente estava comentando um pouco antes, das inteligências artificiais, a gente tem uma dificuldade muito grande com isso. Mas eu percebo atualmente, né, voltando para a frase de Paulo Freire, que a educação tem se transformado a partir do aluno também, né? Dessa tentativa, dessa abordagem de autoconhecimento, de autonomia do conhecimento. Isso tem trazido muita informação, muita coisa boa para a educação universitária no geral, tanto nas particulares quanto nas privadas. Mas a questão do professor rígido ainda é muito complicado, ainda é muito difícil. A gente falando sobre Paulo Freire, esse professor que eu contei, militar, que ele era recordista de abaixo-assinados. O dia que eu fui dar aula, né, porque até então eu estava como aluna, mas eu também ia dar uma disciplina que era andragogia, o ensino de adultos, né, como ensinar adultos a aprender. E quando eu entrei trazendo Paulo Freire. Eu trouxe uma frase dele que ele fala que o homem é autor da sua própria história, né? E no final ele fala isso que a gente está discutindo aqui agora. Por isso ninguém educa ninguém. Ele deu um tapa na cadeira, assim, que eu assustei lá na frente. E ele era muito mais velho que eu. Nessa época eu era bem mais jovem, eu devia ter uns 30 anos, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, ô menina! Ele desse jeito, assim, né? Eu, senhor já... Se ninguém educa ninguém, o que eu estou fazendo aqui? Me demite logo. Virou a mesa e saiu da sala. Eu olhei, arregalei o olho. O diretor acadêmico era aluno também, estava ali presente. Ele olhou e fez assim, né? Tipo, segue a aula. Eu segui a aula e tal, mas eu pensei, na semana seguinte teria continuidade, né, da aula, do módulo. Eu falei, ele não aparece mais. Na semana seguinte estava ele lá, quietinho, atrás da cadeira, assim, né? E no final ele se transformou. E eu percebo que é muito isso. O que assim, essa geração nossa de jovens tem, que eu percebo? Realmente essa busca. Numa inteligência artificial, ou você vai emburrecer, ou você vai aprender muito com ela. E aí você vai se tornar didata e vai crescer. Né? Então eu vejo que a gente está num marco também de pessoas que vão estar em nível de desemprego absurdo daqui a uns dias e de outros que vão estar na ponta da sociedade, dominando o processo e criando conteúdo, pesquisas, né, processos, descobertas em cima disso. Você tem percebido isso nessa geração de alunos que estão aí? Inteligência artificial mudou a forma como a gente percebe educação e como a gente tem que tratar esse aluno, né? Hoje está tudo na palma da mão. Se eu falo alguma informação equivocada ali dentro de sala de aula, ou se acontece alguma mudança de um protocolo, ou seja, do ensino em alguma disciplina específica, e eu não me atualizei, o aluno já se atualizou.
né? Uhum. Então, a questão da rigidez da educação, da rigidez do ensino, das metodologias, digamos, conservadoras, não cabe mais na educação atual, né? Ver aquele aluno e entender que ele consegue a informação muito mais rápida do que eu, já me mostra que eu estou ultrapassado, já me traz a sensação e me traz a necessidade de me atualizar mais. Pensando no processo de educação das universidades particulares, eu acho que está um pouco mais limpo, mais tranquilo, justamente pelo processo que a gente está acabando de falar, né? Normalmente, quando o professor não está naquela rigidez e não se desenvolve, não tenta, pelo menos, né, buscar o conhecimento ou melhorar a sua estratégia de ensino, ele normalmente é desligado. Infelizmente, isso acontece. Sim. Que, em comparação com as universidades públicas, não acontece. Então, eu acho que hoje, pensando para o futuro, as universidades particulares têm muito mais potencial do que as universidades públicas, né? Se a gente não ver, se a gente não perceber uma mudança estratégica e muito bem definida dentro das universidades públicas, as universidades particulares vão sobressair com certeza. E aí esse é o ponto, né? Porque é um momento de virada de chave, né? Que talvez traga esse arcabouço de conteúdo e de transformação. Porque, realmente, de uma maneira geral, não dá pra gente generalizar, mas falar que é 100%, mas de uma maneira geral, os empregos públicos ainda geram essa estabilidade e ainda geram essa acomodação, né? Mas o profissional que ele quer crescer, ele busca. E as privadas já apertam ali, é o que você falou, então... Já forçam um pouco mais o Estamos professor, nesse momento. Murilo, e como que você percebe o acompanhamento pedagógico, a diferença entre o acompanhamento pedagógico mesmo ali, entre uma privada e uma pública? Esse ponto é delicado, né? Normalmente nas universidades públicas, nas universidades federais principalmente, o aluno ele precisa muito correr atrás do conhecimento, como a gente já falou, e correr atrás de tudo relacionado a esse conhecimento, né? E normalmente tudo é muito burocrático, muito complicado de ser feito, demanda muito tempo, demanda muita paciência daquele aluno. Isso acaba formando também, né? Formando o caráter, formando o aluno como um profissional, mas eu acho que isso dificulta muito o acompanhamento pedagógico desse aluno, né? Não digo em relação à nota, mas acompanhamento pessoal, né? De desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de qualidades daquele aluno. O que, em contrapartida, nas universidades particulares, a gente tem um acompanhamento e um entendimento muito próximo daquele aluno, né? A abertura é muito maior para que aquele aluno tenha comunicação com a coordenação, com seus professores, claro que com respeito, com ética, né? A gente cobra muito isso de todos os alunos, mas a relação interpessoal, né, principalmente, dos alunos com os profissionais que estão acompanhando eles durante a graduação, eu acho que é muito mais próxima. E aí esse acompanhamento pedagógico acaba sendo, né, um pouco mais fácil, mais tranquilo de ser feito. E uma outra questão delicada que me ocorreu aqui. E os alunos, pessoas com deficiência hoje, né? O termo mudou, antes era com necessidades especiais, então hoje a gente fala pessoas com deficiência. Como é que é esse processo? Então, Lívia, a inclusão de alunos com necessidades especiais, né, que atualmente a gente define com deficiência, algum tipo de deficiência, seja ela motora, seja ela psicointelectual, atualmente ainda é um desafio muito grande, seja nas universidades públicas, seja nas universidades de iniciativa privada. Nós, no curso de medicina hoje, temos cerca de 30% dos alunos diagnosticados com transtorno de ansiedade.
uma grande parte desses alunos tem o transtorno de hiperatividade também. E alguns dos nossos alunos ainda têm a TEA, né? São diagnosticados com TEA. Apesar de serem de suporte de nível 1, né? De um suporte mais baixo, ainda tem um diagnóstico de um transtorno neurológico, psicológico, né? Importante. Isso acaba sendo um desafio na educação desse aluno, mas na iniciativa privada nós não tratamos esse aluno de forma especial, né? Ele ainda tem que buscar o conhecimento dele, pensando nas metodologias ativas. Ele não tem nenhuma regalia em relação à prova ou, por exemplo, a relação interpessoal. Hoje, no curso de medicina, a gente aborda muito a avaliação interpares, né? Que é a avaliação entre os alunos, deles próprios, dos professores, entre os professores. Então, a gente não libera, não deixa mão dessas avaliações, dessas interações, mas levando em consideração que esse aluno sim tem um diagnóstico e tem uma necessidade maior do que os outros alunos, né? Mas na maioria das vezes, esses alunos acabam se destacando, né? Por sua concentração, por sua forma ativa. Os alunos que têm hiperatividade, principalmente, conversam muito, têm muita comunicação, e isso para um paciente, por exemplo, para uma consulta, né, um atendimento, e aí levando o que a gente falou da extensão, de ter um projeto extensionista, para esses alunos é muito fácil, né? A comunicação é muito fácil. Então acaba sendo um ponto de habilidade desse aluno que é muito levado em consideração hoje nas universidades particulares. Nas universidades públicas eu não tenho tanta experiência para te informar, para te falar, mas eu acho que também segue como um desafio muito grande. É interessante, né? Porque outro dia uma paciente minha de 43 anos, médica, pediatra já, e assim, desde que eu tenho 1 ano e meio que eu comecei a atendê-la, né, como psicoterapeuta, e eu comecei a notar que ela tinha um padrão neurodivergente, né, mas eu não sou neuropsicóloga, então eu pedi uma avaliação para ela fazer, até porque ela se sentia excluída. E quando ela era criança, ela não queria brincar, então e foi diagnosticado como TEA, né, como autista de suporte 1. E aí ela falou, e agora, o que eu faço com isso? Eu falei, agora você segue sua vida do jeito que você está fazendo até hoje, isso não te impediu até agora, não vai te impedir, né? Mas, e ela é professora também, ela mora no sul, Santa Catarina, e aí ela falou assim, mas e aí, eu falo na universidade? Eu falei, não fala para os alunos, porque senão você está arrumando uma arma contra você, porque ali a hora que eles, se um sai mal na prova, ele vai dizer porque ele tem uma professora autista. Exatamente. Né? Então eu falei, fala para os seus superiores, porque eles precisam saber, e no hospital que você der plantão, mas também não precisa falar para os pacientes, isso nunca mudou, não vai mudar agora. Mas é algo que é importante, foi importante para ela se compreender, porque até então ela achava que ela era, assim, na cabeça dela, né, muito diferente das outras pessoas, né, mas é um padrão de neurodivergência mesmo, assim como tantos outros que existem. E o que eu acredito é que a verdadeira inclusão é isso, é tanto trazê-los para esse mundo, né, como trazer os outros para a compreensão de que eles fazem parte. Exatamente. E é um desafio. Né, e eu acho que a tentativa maior e o que a gente preza principalmente na faculdade de medicina é mostrar para esse aluno que ele é capaz, né? Que esse diagnóstico dele não é um limitante, não é uma forma e não deve ser considerado como uma escora, né? A gente tem, infelizmente, um super diagnóstico, um surto de diagnóstico de transtorno de ansiedade e de hiperatividade, infelizmente. Por vários motivos, a gente ainda não sabe o que é realmente que está acontecendo, né? Se é um diagnóstico errado, se são diagnósticos errados ou se são diagnósticos corretos, mas que foram subdiagnosticados anteriormente. Mas atualmente a gente tem um número muito grande de pacientes com esse tipo de transtorno. E infelizmente alguns deles usam disso como muleta, né? Como escora na tentativa de
porque eu tenho esse tipo de transtorno, eu preciso de 1 hora a mais para realizar uma prova, ou eu preciso de alguém para ler a avaliação para mim, para eu responder essa atividade ou fazer alguma atividade específica. Claro que, se eu tenho um aluno, por exemplo, que tem uma deficiência visual, eu preciso de um acompanhamento específico para aquele aluno, que seja braille a avaliação, ou que seja um tradutor, um leitor daquela prova. Sim. Mas esses alunos que, por exemplo, têm o transtorno de hiperatividade, né, não devem e não precisam, né, levar em consideração esse tipo de auxílio para a execução de uma atividade específica do curso dele. Isso é um pouco complicado, né? Porque como que a gente vai diferenciar aquele aluno que realmente tem aquele transtorno ou do aluno que não tem, um diagnóstico, entre aspas, errado? Ainda é um desafio muito grande. Quando eu ministrava aula na psicologia, acho que foi 1 ano ou menos antes de sair e me tornar diretora de uma outra instituição, tinha um aluno com esquizofrenia. Todo mundo sabia, muito embora não tivesse laudo, o psicólogo quer achar o sintoma e o diagnóstico de todo mundo, né? Então, a maioria, e aí todo mundo falava. Ele tinha ficado mais de 8 anos no direito, tentando, e não saía do 2º período, então quando abriu o curso de psicologia na faculdade, ele migrou, né? E ali ele estava no 2º período já também há 2 anos. E um dia ele teve um surto em sala, uma sala lotada de 60 alunas. A psicologia dá muito mais mulher do que homem, né, o perfil. Então, tinham 3 homens e ele era um dos 3. E ele teve um surto ali na sala, eu dando aula, e ele queria que eu desse uma nota de um trabalho do semestre passado para ele, né? E eu falei, não, a nota já foi fechada, não tem. E ele levantou e saiu lá do fundo, ele vinha para me dar um murro na cara. Meu Deus. Né? E aí, assim, eu levantei, eu sou baixinha, mas assim, eu levantei, fiquei em pé na mesa e ele veio com o punho armado. Eu falei para ele, eu falei assim, olha, se você me triscar a mão, você sai daqui preso. Pedi para alguém, falei, fecha a porta e liga pro coordenador. Ele olhou para mim, né, na hora, lógico que eu fiquei com medo, né? É uma ameaça, o cara tava em surto, né? E aí ele veio, eu vou te bater. Eu falei, se você triscar o dedo, você vai sair daqui num camburão. Você vai preso. Aí ele olhou, saiu correndo, abriu a porta e saiu. Aí eu liguei pro coordenador, falei, cuidado, nós estamos no 5º andar. Ele saiu daqui louco, né? E aí foi que a instituição, na época, exigiu um laudo, mas ele morava sozinho, a família dele era do interior de Tocantins, morava sozinho, que eles pagavam um cuidador, que na verdade não era cuidador, era motorista para levar ele, era uma família de condições mesmo, mas ninguém queria nem atender o telefonema da instituição. E aí a instituição colocou sem um laudo e sem um acompanhamento psiquiátrico constante, recebendo o retorno desse psiquiatra, nós não vamos aceitar ele aqui. Porque de uma certa forma para a família era cômodo manter ele ali, porque ele estava no espaço. Mas para todo mundo, e as alunas principalmente, estavam reclamando de assédio dele utilizando do diagnóstico, né? Às vezes queria entrar dentro de um banheiro feminino ou fazer alguma coisa ou importuná-las. Então, eu acredito que esse critério, ele precisa existir. E é onde, por exemplo, dentro de uma pública, talvez, não tem essa supervisão no nível do que a gente consegue ter dentro de uma privada, né? São histórias tristes, mas que infelizmente a gente vivencia, né? Acompanhar alunos de forma geral é muito complicado. Acompanhar alunos com transtornos mentais é muito mais complicado, né? Porque, principalmente atualmente, que a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente legislativa, de entender como tratar esse paciente, essa pessoa, esse aluno, como lidar com as situações, né? Porque, por exemplo, num caso desse que você relata, que aconteceu com você, que é extremamente assustador, mas que infelizmente acontece com muita gente, né? De a gente não ter um diagnóstico, não saber o que acontece com aquele paciente, não saber o que acontece com aquele aluno, e mesmo assim ter que lidar com aquilo sem ter um subsídio específico, sem eu saber o que realmente fazer, né? E aí entra o ponto, até
quando, até que ponto a instituição tem obrigação, pode solicitar um laudo, obrigar a um laudo para entender como tratar essa pessoa, como tratar esse aluno. E aí, pensando nas universidades públicas, isso ainda é mais complicado, né? Sim. Principalmente do ponto de vista de acompanhamento pedagógico, que a gente falou que é um pouco mais distante, a relação desse aluno com as pessoas, com os coordenadores, com o pessoal que está ali em volta dele, dentro do processo educacional, é muito complicado. É muito difícil entender esse processo, entender esse aluno e como lidar para ajudar ele e para melhorar a educação, né, de forma geral. Em 2008, eu trabalhava como produtora de conteúdo para o Dr. Augusto Cury, para conteúdo de inteligência emocional para pais, professores, alunos, né, nas escolas do Brasil. E já tinha uma pesquisa grande da Organização Mundial de Saúde falando que a partir de 2020, a principal causa de morte seria por transtornos psíquicos e mentais. Isso veio muito antes, começou muito antes e vem se acelerando a cada momento, né, diante de várias situações. Então, eu penso que olhar para essa questão de saúde mental é necessidade básica, que a gente precisa, e inclusive talvez algo que a gente precise olhar dentro da esfera do ensino superior também, seja em públicas ou privadas, né? Até alguns anos atrás, a gente via chacinas acontecerem de alunos com alunos nos Estados Unidos, né? Em outros países. Aconteceu em Goiânia. Né? Então, aqui perto de nós... Está muito mais próximo. Sim, numa escola, segunda fase do fundamental. Né? Nós ainda já tivemos, lógico, alguns casos isolados, mas não uma chacina dentro de instituições de ensino superior ainda. Mas eu acredito que a gente não precisa esperar por isso, né? É até ruim, é difícil pensar nessa possibilidade, né? Algo que causa na gente até um constrangimento de pensar que pode acontecer e que a gente ainda não conversou sobre isso, a gente ainda não tem definido nenhuma diretriz, nenhuma lei, nenhum tipo de proteção, tanto para o professor, tanto para os outros alunos, até porque é difícil de a gente perceber um aluno que tem uma tendência muito específica dessa, né? Sim. A não ser que seja um profissional muito treinado, muito hábil para entender esses processos mentais, perceber um aluno que tenha alguma ideação, por exemplo, suicida, é muito difícil. Sim. Né? É muito fino, é uma linha muito fina entre um paciente, um aluno, uma pessoa de um estado mental, entre aspas, normal e que tem essa ideação suicida. Principalmente se a gente não tem esse acompanhamento muito próximo do aluno, que acontece muito nas instituições públicas. E eu acho que a pandemia também agravou muito isso. Sim, né? O isolamento social, os processos pandêmicos, a própria Covid, as perdas muito grandes, trouxe muitas consequências para esse processo mental. E atualmente as redes sociais também influenciam muito isso. Muito, né? De forma gritante. Murilo, nossa conversa tá ótima, mas o nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer demais, foi excelente. Talvez no outro momento a gente afunile, porque ainda tinha muito mais coisa para falar, mas eu gostaria que você deixasse para quem está nos assistindo um contato, uma rede social, caso queira te seguir, conhecer melhor o trabalho. Então, atualmente eu não utilizo muito redes sociais, né? Eu não tenho Instagram, Facebook, eu não tenho muito contato. Tanto por ter passado por um processo de saúde mental e que me atrapalhou muito durante a minha carreira, os meus afazeres. Então eu decidi abolir da minha vida, pelo menos por um tempo, as redes sociais. Mas para quem quiser, né, acompanhar, eu estou na Faculdade de Medicina aqui do Centro Universitário Alfredo Nasser, na coordenação do curso, né, trabalho lá na coordenação e também estou em sala de aula no curso.
E se alguém quiser, né, entrar em contato, me procurar, eu estou lá todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 18. Muito obrigada, Murilo. Então, chegamos ao final de mais um programa. E para a gente pensar um pouquinho, hoje vivemos um encontro esclarecedor e profundamente reflexivo aqui no Conexão Educativa, ampliando nosso olhar sobre as universidades públicas e particulares, seus contextos, desafios, potencialidades e a forma como cada uma contribui para a formação profissional no Brasil. Ao longo do programa, entendemos que não existe uma resposta absoluta sobre qual é a melhor, por que a qualidade de ensino de uma não cabe em comparações simples. Ela envolve estrutura, investimento, pesquisa, corpo docente, oportunidades práticas, políticas de permanência, realidade socioeconômica, cultura institucional e principalmente o protagonismo do aluno em sua trajetória. Percebemos que a universidade pública oferece forte base científica, incentivo à pesquisa, diversidade social e profundidade acadêmica. Entendemos também que a universidade particular proporciona inovação, dinamismo, metodologias ativas e acesso ampliado para estudantes que talvez não conseguiram ingressar no ensino superior de uma outra forma. E compreendemos ainda que nenhuma instituição funciona sozinha. Ambas são essenciais. Ambas formam excelentes profissionais e ambas apresentam desafios a serem enfrentados. O que realmente faz a diferença, e isso veio com força na fala do nosso convidado, é o comprometimento do aluno, o compromisso com a própria formação, sua curiosidade, sua ética, sua busca por conhecimento e a forma como ele aproveita as oportunidades que cada instituição oferece. A educação, como vimos, é menos sobre onde você estuda e mais sobre quem você se torna durante esse processo. Encerramos esse programa com a certeza de que a educação é feita de caminhos, não de comparações, e que, independentemente de ser pública ou privada, o que transforma um estudante em um grande profissional é a combinação entre oportunidade, esforço, propósito e boa orientação. Não se esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e de nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo programa. Tenham todos uma excelente noite.